Mateus 16, 13 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Senhor, fala conosco, Pai, esta manhã, em que estamos na Tua casa, reunidos como igreja, como Teu povo, privilégio, alegria, graça do Senhor, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um, irmão, irmã que está aqui. Obrigado, Pai, por aqueles que estão acompanhando à distância. Obrigado, a Deus, porque nós podemos nos reunir para bendizer o Teu nome, para receber, ó Pai, instrução da Tua palavra, para sermos edificados, ó Deus, pelos louvores, pelas orações, podemos exaltar e glorificar o Teu nome. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Durante o mês de janeiro, nós fizemos 4 estudos sobre a igreja. Primeiro nós falamos do mandato cultural e da grande comissão. O mandato cultural é a ordem que nós recebemos do Senhor como criaturas, como parte da humanidade, para cuidarmos da criação dele, para nos multiplicarmos, para enchermos a terra e cuidarmos da sua criação. E o mandato da grande comissão é o mandato que, como crentes, nós recebemos de levar o evangelho, a mensagem de salvação até os confins da terra. No segundo estudo nós falamos sobre a igreja como povo missionário e dissemos, que uma igreja ela é missionária. Se ela não for, ela dificilmente pode ser chamada de igreja, porque é da própria essência da igreja sair das suas 4 paredes para anunciar o reino de Deus. No terceiro estudo nós falamos da importância de nós estarmos unidos na igreja, que não há crente fora da igreja, que não há cristianismo fora do corpo de Cristo. Se alguém está fora do corpo, ele não está em Cristo. E no quarto estudo, que foi até ministrado pelo reverendo Pedro, foi falado sobre a função pedagógica da igreja, ou seja, a função que a igreja tem de ensinar, de educar, de fazer com que os seus membros cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Hoje, nós queremos aproveitar esse tempo, esse intervalo ainda, porque domingo que vem, se Deus quiser, nós estaremos reiniciando as nossas classes da escola dominical. Nós queremos falar sobre o poder da igreja. E todos esses temas que nós estamos tratando aqui são de extrema importância para a nossa vida, para a vida da igreja e para o próprio cristianismo, devido àquilo que a gente tem assistido, um desprezo pela igreja institucional, um desprezo pela igreja histórica,
As pessoas estão sempre buscando alguma coisa nova, diferente, inclusive igrejas que possam apresentar alguma coisa que seja diferente daquilo que às vezes se entende como igreja. E repetindo, né, eu tenho repetido bastante isso aqui, essa triste mentalidade dos nossos dias de que uma pessoa pode ser crente fora da igreja, que uma pessoa pode continuar dizendo-se membro do corpo de Cristo fora do corpo de Cristo, porque a igreja, com todas as suas dificuldades, ela é o corpo de Cristo. Então a importância de nós fazermos parte e estarmos ligados à igreja. E a gente se lembra que desde a reforma, né, quando a igreja voltou para as suas origens, tem sido muito divulgado isso, né, que não há remissão de pecados fora da igreja, nem salvação, porque é por meio da igreja que o Senhor usa a pregação para que as pessoas entendam o evangelho e sejam salvas. E que a bênção de Deus está sobre o seu povo. A bênção de Deus está sobre a igreja. Então é importante nós lembrarmos dessas coisas, porque vivemos nesse mundo onde tudo é líquido, passageiro, e às vezes a gente esquece do que nós somos, do nosso chamado, da nossa vocação, da importância que Deus dá à nossa vida. O tema do ano da igreja é o ano da edificação. E esse tema é um chamado, é um desafio, é uma convocação para que cada membro da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora se deixar edificar pelo Espírito Santo, de modo que o Senhor Jesus seja exaltado, glorificado na vida de cada um de nós. E essa edificação, nós vamos estar estudando e falando sobre isso, ela se dará sobre 4 pilares. Primeiro, a palavra. Segundo, a instrução e o cuidado mútuos. O terceiro, a adoração. E o quarto, a gratidão. Então, sobre esses valores, esses pilares, nós vamos trabalhar esse ano para que a igreja do Senhor, esta igreja, seja cada dia mais edificada e cumpra de fato a missão que ela tem. Então nós precisamos entender algumas coisas sobre a igreja. Primeiro, que a igreja é universal na sua extensão. A igreja em todo mundo, a igreja cristã que adora o Senhor, é uma só. O corpo de Cristo não pode estar dividido. Está dividido em muitas denominações, em muitas, inclusive heresias, né, que se dizem cristãs. Mas na verdade o corpo de Cristo, a igreja, ela é uma só. É formada por todos aqueles que foram chamados, eleitos pelo Senhor e transformados pelo seu Espírito. E o segundo, que além de ser universal, a igreja é local, na sua expressão. Nós aqui estamos expressando a realidade da igreja, e somos membros de uma igreja que está espalhada em todo o mundo, mas essa igreja se manifesta aqui nessa congregação local, como em diversas congregações em todo o mundo. E uma terceira coisa é que a igreja é pessoal na sua constituição, ou seja, formada por pessoas, por gente, né? A igreja não é formada por espíritos desencarnados, né? Não é formada por seres etéreos, não é formada por ideias, mas é formada por gente. Então a igreja somos nós, gente, pessoas que um dia conhecemos Jesus e fomos chamados à comunhão do Senhor. E a gente tem também falado, né, isso precisa ser bem repetido, que o que é uma igreja genuína? O que caracteriza uma igreja fiel, verdadeira, né, no meio dessa confusão que você tem aí,
como você vai saber se uma igreja é fiel ou não? Então você tem algumas marcas. Primeiro é a pregação fiel da palavra. Essa é uma marca muito importante, porque na verdade todas as igrejas têm Bíblia, abre a Bíblia e tem pregadores, e você vê isso em todo lugar, na internet, em qualquer lugar. Mas é o seguinte, o que está sendo pregado? O que está sendo anunciado? É uma exposição fiel da Bíblia? É aquilo que está revelado e registrado aqui? Ou a pessoa tem falado daquilo que vem na cabeça, de uma suposta revelação que ele recebeu, ou de alguma coisa que ele quer implantar? Então, primeira coisa, olha, a igreja está pregando a palavra, ela realmente é fiel na exposição bíblica, o pastor prega aquilo que está escrito ou ele está inventando? Uma segunda coisa é a ministração dos sacramentos, do batismo e da ceia. Toda igreja também faz isso. Mas qual é o sentido, qual é o propósito? Qual é a teologia que está atrás dessa ministração? Às vezes você vê coisas absurdas, a pessoa usando a ceia, né, como se fosse uma coisa mágica que resolvesse todos os problemas. Às vezes a ceia é dada indiscriminadamente, e as coisas vão assim, e o conceito, né, bíblico não é respeitado. E uma terceira característica de uma igreja real é o exercício da disciplina dos seus membros. A disciplina nunca é para simplesmente punir a pessoa, mas a disciplina na igreja é aplicada para que a pessoa seja restaurada. Então uma igreja genuína, ela cuida da vida dos seus membros com amor, quer que todos os membros andem segundo a palavra de Deus. Nós sabemos e conhecemos, e todos nós somos pecadores, e temos as nossas dificuldades. Então a igreja procura, através da sua liderança, fazer com que a igreja ande, os seus membros caminhem da melhor maneira possível, segundo a palavra de Deus. E então, onde se ouve com atenção, com reverência, a pregação do Evangelho, no lugar onde os sacramentos não são negligenciados, não são feitos de qualquer maneira, e não se participa dele de qualquer maneira, e onde os membros são cuidados, aí você pode ver, de fato, uma igreja fiel, verdadeira, que você pode participar dela. E por isso, irmãos, ninguém pode, em sã consciência ou de maneira imprudente, menosprezar a autoridade da igreja. Não pode rejeitar as advertências da igreja. Não deve resistir aos seus conselhos. Não deve zombar das suas censuras. E muito menos abandonar essa igreja e romper a sua unidade. Então é uma questão muito séria, né? Quando a gente vê tantas divisões, subdivisões acontecendo dentro da igreja. Porque quando se rompe a comunhão de uma igreja que está andando segundo o propósito de Deus, é muito sério. E é interessante pensar que o Senhor tem tão elevada conta a comunhão da sua igreja, que considera como desertor ou apóstata todo aquele que, de maneira arrogante, abandona qualquer comunidade cristã, onde se cultiva o verdadeiro ministério da palavra, dos sacramentos e da disciplina. Então, irmãos, precisamos, talvez isso seja algo assim repetitivo, né? Ou não muito agradável, mas nós precisamos parar e pensar, porque vivemos uma época muito difícil. Nós, como líderes da igreja, pastores, a gente assiste coisas absurdas acontecendo,
talvez, né, um membro mais desavisado, né, mais espiritualizado, ele acha que não há diferença dentro do corpo evangélico. Mas a situação é muito diferente. Estamos vivendo um tempo que a Bíblia diz da apostasia, né, a rebelião contra Deus, tanto no mundo como dentro da própria igreja do Senhor. Pessoas que rejeitam a disciplina bíblica, a palavra de Deus, que criam toda uma estrutura ou um ensino que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E então, irmãos, não é coisa simples, né? A gente desprezar a igreja, o corpo de Cristo e esquecer uma coisa que a Bíblia diz, né? 1 Timóteo 3,15 diz que a Bíblia, que a igreja é baluarte da verdade, é coluna da verdade, é a casa de Deus. Vejam bem essa descrição da igreja, coluna e baluarte da verdade. A igreja é casa de Deus. São descrições bíblicas. E preste atenção, isso aqui, ó. Essa descrição quer dizer que a igreja é a fiel depositária da verdade de Deus, para que essa não se perca no mundo. A igreja é a fiel depositária da verdade de Deus, para que essa não se perca no mundo. Vejam a responsabilidade que nós temos, o privilégio. Nesse tempo de tanta mentira, gente, você não pode acreditar em mais nada que você lê nem que você vê. E as coisas são tão manipuladas que Satanás realmente está fazendo um estrago. Ele é o pai da mentira. E essa palavrinha, né, é tão inocente, fake news. Bonito, né? De falar inglês, né? Mas isso é terrível. É mentira, e mentira vem do diabo. E quem está falando mentira está sendo usado por Satanás. Porque Jesus é a verdade. Então não tem negociação, não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou é mentira do diabo, ou é verdade de Jesus. E onde está a verdade de Jesus? Na palavra, na revelação bíblica. Porque não tem outra fonte para você saber de Jesus, do que Jesus ensinou, do que ele fez, do como ele viveu, do que a Bíblia. Por isso, questão da pregação fiel da Bíblia. Porque é aqui que você vai encontrar a verdadeira revelação do Senhor. Então, quando se despreza a Bíblia como palavra de Deus, como inspirada, como a revelação final perfeita, e diz que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, ou que a Bíblia precisa ser atualizada, ou que a Bíblia tem coisas que não tem nada a ver com o mundo de hoje, e essas coisas que as pessoas vão falando para tirar a autoridade bíblica da igreja. Se você tira a autoridade bíblica da igreja, você tira tudo que a igreja tem, a revelação do Senhor. Então, irmãos, a igreja tem esse trabalho, né? Que pelo ministério dela, pela pregação, pela vivência dos seus crentes, é que a verdade é estabelecida. Pense bem nisso, no nosso privilégio, na nossa responsabilidade. Somos chamados por Deus, comissionados por Deus, aquela grande comissão que recebemos, para mostrar ao mundo que tem verdade, que existe uma verdade absoluta. A verdade não é relativa, é Jesus Cristo, aquilo que Ele ensinou, que Ele falou. E às vezes a gente fica pensando, né, que Jesus talvez não compreendesse, né,
o mundo que a gente vive, a realidade que a gente vive, e a gente tenta substituir essa verdade por todas as coisas. Por tudo isso, irmãos, podemos dizer que é uma maravilha. Nós fazemos parte da igreja, nós somos parte da família de Deus, somos irmãos uns dos outros, vivemos em comunhão, porque em nós habita o Espírito de Deus, esse Espírito que nos conduz a toda a verdade, esse Espírito que nos faz distinguir a verdade da mentira, que nos faz diferentes das pessoas que não têm onde recorrer. Ouve alguma coisa, vem alguma coisa, aí vão buscar algum especialista nisso e naquilo, vão buscar alguém que aparece na televisão lá toda hora, alguém, todo mundo tem opinião, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua verdade, mas nós temos a verdade absoluta, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, uma coisa que Satanás está fazendo, é trabalhar ativamente para destruir essas marcas da igreja, esses fundamentos da igreja, para destruir principalmente a autoridade bíblica. Sem a Bíblia, irmãos, nós não caminhamos para lado nenhum. Nós nos perdemos. A Bíblia é impressionante quando você lê e você vê como é que ela é atual, como é que ela está produzindo frutos. E ela realmente é o guia que nos conduz no caminho certo e nos leva para a presença de Deus. Então Satanás trabalha nisso tudo, fazendo para a pessoa desprezar a igreja, achar que a igreja é qualquer coisa, se ser membro da igreja ou não, tanto faz, tanto fez, que se ele tem o nome no hall de membros, mas ele não participa da igreja, então é muito sério, né? Então precisamos ter muito cuidado e agradecer a Deus, porque Ele tem nos colocado dentro do seu corpo. E quando a gente fala em abandonar a igreja, não é simplesmente sair da igreja, deixar o corpo de Cristo, mas muitos abandonam a igreja estando dentro da igreja. Abandonam seus cultos. Acha que vir ao culto é simplesmente um exercício da minha vontade. Hoje eu estou disposto, amanhã não. Abandona o culto, a adoração, que é essencial para a minha vida. É privilégio eu poder estar no lugar onde Deus é adorado. E a pessoa abandona, despreza o ensino bíblico. A gente aqui na igreja ainda tem uma escola dominical que procura ensinar a palavra, né, desde as criancinhas até os adultos. E pessoas a escola dominical, frequentar a escola dominical, isso aí não faz tanta importância, eu já sei tudo, né, já formei na escola dominical, né, Lenildo? Você não formou ainda não. E a gente vai crescendo, vai desenvolvendo a nossa fé e abandona essas coisas, irmãos. Abandona a comunhão. Como é importante a comunhão fraterna, né? Nós nos conhecemos uns aos outros, nós conversarmos, nós sermos edificados, nós orarmos uns pelos outros, cuidar uns dos outros, apoiar uns aos outros. Vejam quantas vezes essa expressão aparece, uns aos outros, no Novo Testamento, é muito forte. Então somos parte de um grupo assim, onde não estamos sozinhos, temos pessoas ao nosso lado, caminham conosco, creem a mesma fé, a mesma esperança, isso em todo mundo. E os irmãos que mudam, né, de lugar, de cidade, né, experimentam isso, né, saem daqui, vão para outra cidade, chegam ali, encontram um corpo de irmãos, né, fraternos, se envolvem, são envolvidos. Como é bom pertencer ao povo de Deus, né? Outros abandonam a igreja quando deixam de ser fiéis, leais na sua contribuição para a igreja. Ficam dependendo de outros para que a igreja seja mantida, abandonam quando tem essa responsabilidade e este privilégio.
E muitas vezes acontece isso, né? A pessoa continua com o nome no hall de membros, mas ele está longe da igreja do Senhor. E isso é muito sério, né? Quando alguém está fora do corpo de Cristo. E uma coisa que é importante pensar que a igreja, você não deve esperar que ela seja perfeita. Durante a nossa caminhada, nós estaremos sempre sujeitos às imperfeições humanas. Né? Ninguém aqui é anjo, todo mundo aqui é gente, né? E pecadora, né? Que um dia foi remido pelo Senhor, mas a nossa natureza pecaminosa continua em nós. Né? E essa é uma diferença entre uma igreja verdadeira e uma seita. Você quer saber como é que é uma seita? A seita é o seguinte: só os membros daquela seita são salvos. Só aqueles membros são santos. Naquela igreja você não encontra nenhum pecador. Eles são perfeitos. O céu está reservado só para eles. Isso é uma seita. Então, onde você escuta um tipo de pregação assim, pode saber que ali não está a verdade de Deus, porque a igreja do Senhor, ela é formada por gente, às vezes até não são salvos, né? A gente lembra de Jesus falando que o reino de Deus é semelhante a alguém que lança uma rede e pesca muito peixe, grande, pequeno, de todos os tipos, e puxa, e lá na praia é que eles serão separados. É assim, né? A igreja puxa todo mundo às vezes, e no dia final é que vai se saber de fato, né? A separação final. O joio no meio do trigo. Jesus advertiu: a boa semente é semeada, mas o inimigo vem e semeia também a má semente para que haja confusão no meio do Senhor. E só o Senhor sabe aquele que lhes pertence. Cabe à igreja exercer a disciplina sobre aqueles que continuam em pecado, mas só o Senhor sabe aqueles que lhe pertencem de fato. E então, irmãos, a igreja tem que cuidar disso, a liderança da igreja tem que cuidar dessas coisas, para que a igreja, né, não seja contaminada pelo mundo, né? E já foi falado aqui, né, que o pastor Léo pregou aqui outro dia sobre 1 Coríntios, né, sobre a igreja de Corinto. A igreja ali era uma igreja que tinha diversos problemas, né? Você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver. Mas é interessante que mesmo aqueles problemas, Paulo trata aqueles irmãos como igreja do Senhor, como povo de Deus, respeita aqueles irmãos. E a gente tem que ter muita paciência, né? Tem gente que se converte e dispara igual um foguete, né? Conhece, cresce, desenvolve, se torna crente fiel. Mas tem uns que são mais lentinhos, né? Mais devagar, tem que ter paciência com ele, tem que dar leitinho, né? Tem que ver se cresce. E a gente precisa, né, exercer a nossa paciência para com esses irmãos, para que todos nós caminhemos. Nós não podemos deixar aqueles para trás, né? Mas caminhar da melhor maneira possível, carregando, puxando, né? Incentivando. Por isso, a necessidade da comunhão, de estarmos juntos para a caminhada do Senhor, né? Algumas pessoas, às vezes, deixam uma igreja porque falam: naquela igreja tem muita coisa errada, né? Tem gente que fala: não vou participar da ceia não, porque tem muita gente participando da ceia de modo errado, né? Quando Paulo diz lá sobre a ceia, ele diz assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não fala assim, ó, cada um examina o outro, cada um examina a igreja, cada um tome conta da vida do outro. Não é meu, é só eu com Deus. Então, se eu devo participar olhando, pedindo a Deus perdão pelo meu pecado. Se alguém está participando de modo errado, a Bíblia diz que ele come e bebe juízo para ele, e não para o resto da igreja ou para os demais irmãos. Então, irmãos, precisamos estar muito alertas sobre essas questões.
O texto que a gente leu, né, fala de Jesus dando as chaves do reino de Deus, né, para a igreja. No capítulo 18, verso 18, Jesus repete essas palavras. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Né? Vejam a importância da igreja, da disciplina, da participarmos da igreja. Então, quando alguém é disciplinado na igreja, não é coisa simples, não. Mas como é que se liga e desliga? Quando o evangelho é pregado, quando a palavra de Deus é anunciada, e as pessoas entendem e se convertem, são ligadas no céu. A igreja vem, recebe aquelas pessoas aqui, pergunta a elas, elas fazem a sua profissão de fé, e aqueles que se convertem são batizados. Então aqui a igreja está dizendo, olha, você pertence ao povo de Deus. Então é a chancela da igreja, dizendo que uma pessoa está fazendo parte, a partir daquele momento em que ele confessa a Jesus, que ele é membro do corpo de Cristo. Está ligando, aquilo que a igreja está ligando aqui, está sendo ligado no céu. É claro que tem gente que faz a sua profissão de fé e seu batismo e não tem nada de convertido, mas Deus sabe, mas nós não podemos, nós não podemos saber o que está dentro do coração. Então nós, como igreja, ligamos. E ao mesmo tempo, quando o conselho da igreja se reúne com alguém, né, que está em pecado, cometendo pecado, e essa pessoa, depois de ser advertida, aconselhada, acompanhada, continua, ele é desligado do rol de membros da igreja. Então ele é desligado também no céu. Muito sério, irmãos. O ensino da palavra não sou eu que estou falando. Então a gente precisa levar isso muito a sério. Que pertencer à igreja do Senhor é um privilégio. Quem crer e se tornar membro da igreja, fiel, verdadeiro, será salvo, é a palavra do Senhor, por meio do batismo. Então não podemos desprezar, né, o nosso batismo, não podemos desprezar o nosso compromisso, não podemos desprezar a disciplina da igreja, a advertência da igreja, porque estaremos cometendo um grande pecado e prejudicando a nós mesmos. Então, irmãos, essa é uma comissão que a igreja recebeu do Senhor, de ser fiel na pregação dessa palavra, de levar essa palavra com fidelidade ao nosso mundo. E lembrando sempre, né, que a igreja é santa, separada, é do Senhor. Mas isso não quer dizer que os seus membros sejam perfeitamente santos, perfeitamente perfeitos, enquanto estão aqui na terra. Nós estamos num processo de santificação. Nós somos salvos pela graça, de forma maravilhosa e poderosa, mas nós somos trabalhados pelo Espírito de Deus durante toda a nossa caminhada. E o Espírito de Deus vai trabalhando em nós e vai nos aperfeiçoando até aquele dia em que a gente vai ser apresentado diante do Senhor, né, como perfeitos, como limpos e lavados no sangue de Jesus. E é pelo perdão dos pecados que alguém se torna membro da igreja. Por isso a igreja, ela está constantemente chamando as pessoas ao arrependimento, à confissão dos pecados. Está constantemente falando sobre isso, porque nós somos, por natureza, pecadores. A gente vê todo o nosso culto, nós temos um momento em que a gente confessa o nosso pecado. Então, confesso de manhã, depois vem no culto à noite, confesso de novo. Ô, pecadorzinho, né? Demais, né? Então, a gente está sempre com essa necessidade de buscar o perdão do Senhor.
Não porque a gente tenha feito coisa errada, mas porque a nossa natureza, se for deixada por si mesma, ela vai andar por caminhos diferentes. Então, irmãos, esse ministério, né, de reconciliação foi confiado à igreja, aos seus ministros, quando pregam a palavra, quando exortam o povo de Deus e quando realmente chama o povo de Deus ao arrependimento. Então, uma coisa que a gente precisa observar é que, por mais santidade, por mais que a gente cresça na nossa vida aqui, enquanto nós estivermos nesse corpo mortal, a gente está sujeito ao pecado. E nós não podemos comparecer diante de Deus, a não ser pela mediação de Jesus Cristo. Por isso que quando a gente está no culto, né, a gente sempre diz, cultuamos a Deus pela mediação única de Jesus Cristo. Nenhum de nós pode chegar diante de Deus, porque aí seria fulminado por causa dos nossos pecados. Mas nós chegamos diante de Deus, tendo à nossa frente Jesus Cristo, o varão perfeito. E quando Deus nos olha, Ele nos olha através de Jesus. E é por isso nós podemos chegar ao trono de graça do Senhor. Por isso a igreja não tem mais que ter um sacerdote, alguém que possa ser mais santo para te chegar a levar a Deus. Não, você, pela sua oração, pela sua adoração, pelo seu culto, você chega diante da graça, do trono da graça. Por quê? Porque Jesus Cristo pagou o seu pecado. Por isso, a gente só vai chegar ali pela mediação de Jesus Cristo. Para usufruir das bênçãos prometidas por Deus, precisamos pertencer à igreja do Senhor. Fora da igreja não há salvação, não há remissão. Como diz o reformador, a igreja é mãe de todos aqueles de quem Deus é Pai. Essa frase é interessante, né? A igreja é a mãe de todos aqueles de quem Deus é o Pai. Então a importância de pertencermos à igreja. E a gente entender, irmãos, que Deus instituiu na igreja, né, ministros, instituiu ministérios, instituiu o ministério da palavra, principalmente, o ministério dos sacramentos. Por isso, os pastores são encarregados disso, né, de ministrar a palavra, ministrar os sacramentos, e isso é uma ordem de Deus. E algumas vezes, em algumas chamadas igrejas, às vezes pessoas que não estão chamadas, capacitadas, ministram batismo, ministram ceia, não há limitações. Então isso perverte completamente o propósito de Deus. Leia Efésios, diz que constituiu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres. Então não queremos ser inclusivos, né? Todo mundo vai poder fazer tudo o que quiser. Não. A igreja tem ordem. Deus estabeleceu a sua liderança. Deus estabeleceu aqueles que devem fazer isso, fazer aquilo, cada um com o seu dom, com o seu chamado. E assim nós somos edificados uns aos outros pelos dons que recebemos do Senhor. Então, irmãos, queria que nessa manhã você pensasse nessas coisas, né, que são de extrema importância para a nossa vida. Nós estamos iniciando esse novo ano, vamos iniciar agora esses estudos da escola dominical, dentro do tema que foi proposto, de edificação, né? Que a gente se dispõe a ser edificado pela palavra, que a gente se abra o nosso coração, a nossa mente, para deixar que o Espírito Santo ministre a nossa vida por meio dos pastores, dos presbíteros, dos professores, dos ministérios. A gente vai apoiando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Nós vamos caminhando juntos para
glorificar o nome do Senhor. Agradeça ao Deus por Ele ter chamado você para fazer parte da igreja do Senhor, para ser parte da igreja, como Jesus disse a Pedro, a minha igreja, a igreja de Jesus. Ela não pertence a homem nenhum, mas a Jesus. Essa igreja universal que está espalhada em toda a terra tem um só Senhor, que é Jesus Cristo. Um só sacerdote, sumo sacerdote, que é Jesus. Então somos parte desse povo, irmãos. Desse povo remido, lavado no sangue de Jesus, que com todas as nossas lutas e dificuldades pessoais, somos privilegiados, amados pelo Senhor. Igreja de Jesus, pela qual Ele deu o seu próprio sangue, para que a gente fizesse o corpo dele. Seja grato ao Senhor. Agradeça a Deus cada domingo que você pode sair da sua casa, vir ao templo. Que privilégio. Aproveitar as oportunidades que nós temos durante a semana para cultuar a Deus. Esse privilégio você poder abrir a sua boca e louvar o Senhor, orar, falar com o Senhor do universo, receber a palavra de Deus, edificar a sua vida. Só na igreja você encontra isso. A igreja não é uma simples sociedade, um simples grupo que se reúne, mas é o corpo de Cristo glorioso, destinado à eternidade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos sustente nessa caminhada, que sejamos igreja. Primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Vamos nos edificar uns aos outros neste ano. Palavra, comunhão, ensino, adoração e gratidão. E o nosso Deus seja glorificado. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado a Deus porque o Senhor nos alimenta, nos sustenta, nos adverte. Obrigado a Deus porque podemos realmente glorificar o Teu nome, Senhor. Obrigado pela vida de cada um, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada pessoa aqui. Ó Deus, vidas preciosas para o Senhor. Que o Senhor continue nos edificando, ó Pai, na Tua palavra. Pai, muito obrigado. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor.